Bom dia, irmãos. Graças a Deus aqui para mais uma escola bíblica dominical. Nessa oportunidade, nós estaremos estudando a lição de número 6 da nossa revista. Está baseado no livro de Marcos, capítulo 13. Então, lição de número 6 está baseado no livro de Marcos, capítulo 13. Tem por título, Ainda Não É o Fim. Né? Então esse texto está no livro está no versículo 7 do capítulo 13 do livro mencionado, que é o livro de Marcos. Então nós iremos ler esse versículo como introdução. Quando, porém, ouvirdes falar de guerra, rumor de guerra, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Né? Então, guerra, todos esses fatos que acontecem sempre, terremoto, desastre, doenças, tantas outras coisas, sinais nos céus, isso sempre aconteceu. Né? Faz parte da história da humanidade, está sempre aí. Então não quer dizer que é o fim, é o que Jesus fala, não é o fim. Né? Então esse assunto de Marcos, lá no capítulo 13, tem equivalente no livro de Mateus e também no livro de Lucas. Então se alguém for lá buscar nesses livros, vão encontrar esse assunto equivalente. Né? Então, essa conversação surgiu do momento que Jesus ia sair do templo com seus discípulos, e alguém menciona, chama atenção para a beleza do templo. Né? Aquele templo bonito, magnífico, devia ser bastante bonito mesmo. Né? Então Jesus fala que não ficaria pedra sobre pedra, ou seja, aquele templo seria destruído. Então cabe lembrar que esse aí não é o primeiro templo, aquele feito por Salomão. O templo feito por Salomão foi destruído, depois foi construído esse que Jesus estava diante dele, ali no período do Império Persa, por ali, e no período do rei Herodes, né, lá do período onde está a história bíblica, do Novo Testamento, ali do rei Herodes, ele mandou melhorar, o que já era bonito ficou melhor ainda. Então, diante de tudo, Jesus fala que haveria a destruição daquele local lá. Né? Nenhum lugar de culto, nenhum ritual religioso, nenhum calendário eclesiástico poderá substituir o relacionamento da pessoa com Deus. Apesar do tempo ser bonito, ser necessário, então nós entendemos a importância do templo, onde as pessoas se reúnem. Tem que haver um templo, local de reunião, não há problema nenhum com relação a isso. Mas tudo isso não pode substituir a vida do crente com Deus, não pode substituir Deus, não pode substituir a presença de Deus. Então a presença de Deus é a presença de Deus. Né? Pode ser uma casinha caída, pode ser embaixo de uma árvore, pode ser em cima do morro. Então a presença de Deus. Então a comunhão do crente com Deus pode ser no quarto do irmão, da irmã, pode ser na casa do irmão. Ele está na presença de Deus. Então essa comunhão do crente com Deus não pode ser substituído pelo templo, por uma festa, por uma prática religiosa, por nada. Então tem que haver cuidado com relação a isso, senão acaba virando uma idolatria. Então tem pessoas que idolatram o púlpito, idolatram o prédio, idolatram a cadeira, sai idolatrando tudo. Então tem que ter esse cuidado aí. Pelo menos foram feitas 3 perguntas. Então nesse contexto surgiram 3 perguntas para Jesus. Quando será a destruição do templo? Né? Quando será a sua vinda, a vinda de Jesus? Quando será o fim do mundo? Essas 3 perguntas apareceram para Jesus ali. Não é? Quando será a destruição do templo, a vinda de Jesus e o fim do mundo? Lá na conclusão, nós iremos voltar a essa pergunta feita, essa pergunta apresentada. Ponto 1. Tenham cuidado para que ninguém engane vocês.
Então, em época de tanta informação, é também época de tanto engano. É tanta coisa rodando por aí, é tanta coisa sem sentido, sem nenhuma serventia. Existe muita mentira. Então, circulando tanta coisa aí. Então, você pega a notícia hoje, vai verificar, fazer uma avaliação, uma análise e tal, e vai constatar que é mentira. Então, tem que ter esse cuidado. Jesus fala que ninguém engane vocês. Marcos 13, 5. Que ninguém engane vocês. Então, é possível o crente ser enganado? É. Né? Para isso, Jesus mandou estar atento. Se Jesus falou para tomar cuidado, é porque é possível ser enganado, sim. Então, o crente tem que estar atento, o tempo todo atento. Precisamos tomar cuidado de não sermos enganados. Tem pessoas que, assim como tem gente para enganar, tem gente para ser enganado. É um negócio impressionante, parece que uma coisa puxa a outra. Gosta de ser enganado. Então inventa, ensina onde não tem. Então tem que estar atento para não ser enganado. Temos cuidado na hora do sofrimento. Né? Vocês precisam ter cuidado. Marcos 13, 9. A Bíblia ensina que é impossível uma vida sem sofrimento. Em algum momento, o crente vai passar uma dificuldade. Se não já passou, vai passar. Dificuldade pouca, dificuldade muita, mas a chance de passar por uma dificuldade existe. Jesus falou, não é? Mas o mesmo Jesus que fala na dificuldade, ele aponta, né, a maneira como nós devemos recorrer no momento de dificuldade. A quem recorrer nos momentos de dificuldade, né? O Espírito irá dar condição para passar, dirá o que falar, o que fazer. O crente, ele tem um Espírito Santo. Então, esse Espírito que Deus deixou, que Jesus mandou para que habitasse no crente, né, ele vai levar o crente a fazer o que tem feito. Ele vai consolar o crente, ele vai sustentar o crente, ele vai conduzir o crente. Então Deus, na pessoa do Espírito Santo, vai fazer aquilo que tem que ser feito na vida do crente. Ele vai sustentar o crente. Está difícil, mas o crente não está só. Deus não deixa ninguém só. Então, está ali para acompanhar, para conduzir e ajudar o irmão. Ponto 3. Tenha cuidado de aprender e saber o que o texto ensina, né? Então a palavra colocada no livro de Marcos, ali no capítulo 13, algumas previsões ali, era para aquele contexto secular, era para aquela geração. Outros não, se destinava a outras gerações, um tempo bastante distante. Um deles é a volta de Jesus. Então não era para aquele contexto, mas o tempo de destruição era para aquela geração. Então puderam muitos deles testemunhar aquele momento. Então quando o crente ele pega o texto da palavra, vai estudar a palavra de Deus, ele tem que ter essa preocupação. Para quem foi escrito, né, para quando será. Então ele precisa entender perfeitamente. Então tem como entender as fontes. Então peça a Deus em oração a direção do Espírito, né, para que o crente possa entender. Então tem as fontes onde ele deve recorrer para que ele possa compreender. Ele não pode pegar um texto isolado, sair fazendo uma tese daí. O povo de Deus está sendo destruído por falta de conhecimento. Então precisa conhecer. Então o povo de Deus precisa aprender. É necessário o conhecimento. Então o povo de Deus, ele precisa buscar a Bíblia para aprender. Ele precisa buscar participar dos cultos, das atividades da igreja para aprender. Então o crente ele tem que estar voltado para aprender em toda e qualquer circunstância que Deus coloca para ele. Deus ele abre muitas oportunidades, né, para que possamos aprender. E Deus nos dá as condições para aprendermos, né? Então uma vez
tomado do conhecimento, a chance dele ser enganado diminui mais e mais. Então, se ele tem conhecimento, ele vai ter menor chance de ser enganado por essa ou por aquela doutrina mentirosa, esse ou aquele ensino mentiroso, né? Uma pessoa sem conhecimento pode ser enganada. Então pode, não quer dizer que vai ser enganado, mas tem grande chance de ser enganado. Eu já vi muita coisa, eu creio que os irmãos já devem ter presenciado alguns ensinos mentirosos, algumas coisas mentirosas. Aí quando o irmão vai comparar com a palavra, vai ver que não é nada daquilo. Então, precisa estar atento. Ponto 4. Tenha o cuidado de orar e vigiar. Vigie e ora. Mateus 13, 33 e 37, né? O valor de orar é muito, não tem preço, né? Essa condição de orar. Então, nossos antepassados, somente pessoas especiais tinham acesso a Deus, de falar diretamente com Deus. Depois de Jesus, todos nós recebemos esse acesso de poder falar com Deus. Então, eu, irmão, todos nós podemos falar com Deus mediante a ação de Jesus Cristo, a intervenção de Jesus Cristo. Então, nós podemos falar com Deus. Então, o crente ele pode orar, ele pode falar com Deus. Então, ele não pode perder essa oportunidade. Ele fala em oração e fala em vigiar. Vigiar está atento, está cuidando das coisas ali. O pessoal fala muito, vigia, irmão. Vigia, irmão. Né? Então, nós temos assim não sei se é geral, eu digo nós porque está no nosso contexto de cristão. Existem alguns linguajares que só o crente entende, né? Ou um outro contexto fora do crente fala, vigiar. Vigia, já pensa em alguém em cima de alguma guarita tomando conta, atento. Então, de maneira simples, é estar atento com o comportamento próprio, com aqueles que estão a seus cuidados, né, com as condições. Então, o crente ele precisa estar atento todo o tempo. O crente não pode estar desatento. Aí vai acontecer do crente se distrair? Pode acontecer. Mas quando alguém busca estar atento, diminui essa chance, né, de acontecer alguma coisa que pega o crente de surpresa. Né? E com relação à oração, ele tem que orar mesmo. Quantas vezes deve orar? Não tem quantas vezes. Ele precisa orar. Né? Nas oportunidades que apresenta, o crente está sempre orando. Pedindo, agradecendo, falando com Deus, colocando diante dele essa ou aquela situação que é preocupante ao crente. Então Deus, ele sabe todas as coisas, mas ele gosta de ouvir o crente falando com ele, buscando ele, confiando na sua providência, não é? Deus pode suprir nossa necessidade. Por que o crente busca a Deus? Por que o crente vai até a pessoa de Deus? Porque ele crê, né, no poder de Deus, né, que Deus pode suprir a necessidade dele. Então ele busca, ele vai até Deus, ele fala com o Senhor. Né? Eu não posso dizer assim, que Deus vai fazer o que eu quero. Alguém tem esse ensino, né? Que Deus tem que fazer o que Ele quer. Algumas pessoas determinam, algumas pessoas... Aí se não acontece, alguém fala que é falta de credo, falta de fé, né? Do irmão, da irmã. Né? Mas não. O crente crê no poder que Deus tem que fazer. Agora, se Ele vai fazer, só Ele sabe. Então Deus é soberano. Né? Então Deus pode entender que vai curar o irmão e pode entender que o irmão vai morrer. Às vezes o irmão está doente, aí vai orar. Aí morre. Foi falta de fé? Não, o irmão morreu porque Deus entendeu que teria que morrer. Então Deus é soberano. Então não tem essa. Mas poder para fazer, Ele tem.
Então nós cremos nesse poder, nós cremos nessa capacidade. Então Deus ele tem feito muito na vida do seu povo e continuará fazendo, né? Então nós iremos ver aquelas perguntas que mencionamos, que está lá na conclusão, né? Conclusão. Marcos 13 tem 3 perguntas. Quando será a destruição do templo? Né? Quando será a volta de Jesus? Quando será o fim do mundo? Né? Então, com relação à destruição do templo, nós sabemos que ocorreu ali por volta do ano 70, depois de Jesus. O Império Romano foi lá e destruiu tudo, conforme Jesus havia falado, havia previsto ali, aconteceu. Então já foi algo que já aconteceu, ficou lá no passado, não é? Com relação à volta de Jesus, ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Só Deus sabe quando Jesus vai voltar. Então existem aquelas previsões. De vez em quando alguém pega a Bíblia e fica fazendo tipo adivinhação, fazendo previsões baseado na Bíblia. Eu não creio. Se Jesus fala que só Deus sabe, não faz sentido nenhum ficar botando alguma coisa na Bíblia para alguém estar fazendo adivinhação, procurando, decifrando esse ou aquele código para prever a volta de Jesus. Não faz o menor sentido. Então a volta de Jesus é de conhecimento exclusivo de Deus. E ponto. Ninguém tem que estar ficando preocupado. Cabe ao crente somente, no meu entender. Cada um tem a liberdade de entender do jeito que achar melhor. Mas cabe ao crente entender. O que importa é que Jesus vai voltar. Quando será? Se fosse importante, Deus deixaria avisar. Né? Mas o importante é que ele vai voltar. E tem outra coisa importante, é ir com ele. Né? Ir com ele. Está em condições necessárias de ir com ele. Qual a condição? É de ser filho de Deus, ter aceitado Jesus como Salvador, de estar com o nome escrito no livro da vida. Né? Então saber quando ele vai voltar, se fosse necessário, mas sim saber que ele vai voltar. Jesus vai voltar. Isso é fato. Não é? E a sua igreja vai com ele. Com relação ao fim do mundo, mesma coisa. É que o mundo vai se acabar? Vai. Mas quando? Ninguém sabe. Não é? Ah, irmão, toda vez que surge um terremoto, surge alguma coisa, aí já vem já. Olha, Jesus está voltando. Olha, o mundo vai se acabar. Se fosse por isso, por causa de doença, sempre teve doença. Terremoto sempre teve, guerra sempre teve. Não é? Então eu acho que isso não deve ocupar a preocupação do crente. A preocupação do crente é fazer o que Jesus mandou. Para quando ele voltar, o crente está fazendo. E se tiver morrido, vai ressuscitar e vai ser levado do mesmo jeito com o Senhor Jesus. Então o crente está na tranquilidade de qualquer forma, não é porque ele está com Cristo. Então ele está tranquilo. Habitaremos com ele em um novo céu e uma nova terra. Vamos, pois, continuar servindo com fé e amor. Estejamos prontos. Ele é a nossa alegria e esperança. Vigie e ore. Em suma, estaremos com Cristo, né, na eternidade. Isso aí é a nossa tranquilidade, não é? Então o sofrimento vai passar, as dificuldades irão passar, só vai restar a alegria de estar com Cristo, a alegria de estar na presença de Deus eternamente. Isso vai ficar.